Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. O Bitcoin surgiu no rescaldo da crise financeira de 2008 com um objetivo claro: criar um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, peer-to-peer, descentralizado, uma verdadeira alternativa ao sistema financeiro tradicional, que já estava falido. Ele tinha que ser mais barato, mais rápido e descentralizado. Mas, vou te falar, eu acredito que o Bitcoin falhou nesse sentido. Neste vídeo, eu vou explicar porque tem uma corrente do mundo cripto que acha que o Bitcoin não conseguiu se tornar esse sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto que prometia ser. Vou te mostrar o que essa galera pensa que ele realmente é e, claro, também vou te trazer algumas alternativas. Porque, no final das contas, existem 1001 maneiras de ganhar dinheiro com criptomoedas, e eu tô em uma missão para descobrir todas elas e simplificar ao máximo, para que você entenda tudinho também. Então lucra comigo, porque se eu descobrir algo que funciona, eu compartilho com você. Se eu ganhar dinheiro, você também pode ganhar. Parece justo? Então já se inscreve no canal, curte o vídeo e me segue no X para não perder as dicas diárias. Bora começar o show! No VT-Paper do Bitcoin, a promessa é clara. Uma versão puramente ponto a ponto de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra sem passar por uma instituição financeira. Basicamente, a ideia era um sistema de dinheiro eletrônico, rápido e barato, de pessoa para pessoa, sem depender de uma autoridade central. Agora, 15 anos depois, o Bitcoin é mundialmente famoso, com mais de 100 países permitindo transações em BTC, e alguns países até adotaram o Bitcoin como moeda oficial. O exemplo mais famoso? El Salvador, onde mais de 15 mil lojas já aceitam cripto diretamente como forma de pagamento. Agora, vem a pergunta que não quer calar. Se isso é verdade, com tanta adoção acontecendo, com ETFS e 15 mil lojas aceitando Bitcoin, por que esses malucos acham que ele falhou como sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto? A resposta não é simples, mas tem vários problemas que precisamos discutir. E vamos começar com uma questão bem comum: as taxas de transação. Já sei o que você vai dizer, mas o Bitcoin é baratinho para enviar quando você mexe com grandes quantias. E sim, isso é verdade. Mas mesmo assim, você ainda paga cerca de $15 por transação. Agora pensa comigo, se você quer criar um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto que qualquer pessoa no mundo pode usar, e cada transação custa $30, $20, $10, pagar $5 de taxa mínima já é pesado. Isso desanima, né? E não é à toa que hoje existem vários projetos cripto que fazem a mesma coisa de maneira muito mais barata. Quer um exemplo? Olha a Solana, aquela nossa querida meme coin DJ Dungeon, que cobra 25 centavos por transação. Ou a Ripple, que cobra $0,002. Até mesmo o Bitcoin Cash cobra só 1 centavo por transação. Então, fica claro que, embora o Bitcoin seja barato para quem quer enviar grandes valores, já existem soluções muito melhores e mais baratas quando o volume de transações é menor. Agora, tem mais um ponto importante: o aumento da demanda na rede. A gente nem chegou no pico ainda, e as taxas de transação no Bitcoin já estão subindo. Em agosto de 2022, por exemplo, elas deram um salto de 937%. Tudo bem que foi de $1 para $8, mas imagina pagar $8 de taxa por um café que custa 8? Aí não dá, né? Falando em café, compras e gastos, vamos pro próximo ponto: a velocidade lenta de transação e a finalização. Vou explicar essa questão da finalização daqui a pouco. Mas, se a ideia é ter um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, como o Bitcoin prometeu ser, a gente quer algo fácil de usar, né? Igual passar o cartão, encostar o celular ou o relógio. Bom, não sei se você já tentou pagar com Bitcoin, mas, vou ser sincero, é meio complicado usar BTC como solução de pagamento no dia a dia. O Bitcoin funciona com o tal do protocolo de prova de trabalho, ou sistema de prova de trabalho, que basicamente envolve a mineração de Bitcoin. Os mineradores usam dispositivos superpotentes para resolver um quebra-cabeça matemático complicadíssimo. Quando eles resolvem, um bloco é adicionado à blockchain e a transação é confirmada. Eu sei que parece confuso, mas o que você precisa entender aqui é o seguinte: primeiro, esse processo gasta muita energia e, segundo, ele leva tempo. E é aí que a gente entra na questão da lentidão. Vamos separar em 2 pontos: a velocidade de transação e a finalização. Primeiro, sobre a velocidade. Como eu disse,
Os mineradores precisam de tempo para resolver esses quebra-cabeças matemáticos. Em média, leva uns 10 minutos para um bloco ser resolvido e adicionado à blockchain. Só que, dependendo da situação, esse tempo pode aumentar para 1h30 ou até mais, como vou te mostrar mais tarde com alguns exemplos. Isso significa que, se você precisar usar o Bitcoin numa situação de emergência, pode ser um problemão. Se eu quisesse te mandar uma grana agora porque você está precisando, e tivesse que esperar 10 minutos para confirmação, a coisa complica. Enquanto isso, eu poderia te mandar via PayPal ou usando qualquer outra cripto super rápida e o dinheiro chegaria no seu celular em um clique. Você pode argumentar, mas dá para acelerar as transações, né? Sim, dá. Mas aí você paga taxas mais altas, o que nos leva de volta ao problema das altas taxas de transação. Mas, tem outro fator importante nessa história, a congestão da rede. Quando tem muita gente querendo transacionar ao mesmo tempo, o Bitcoin fica engarrafado. Hoje, a rede processa entre 3 e 7 transações por segundo. Agora, compara isso com a Visa, que diz ser capaz de processar até 65 mil transações por segundo. A diferença é brutal. E, para você entender o tamanho da bronca, só nos Estados Unidos, em 2023, foram 53,8 bilhões de transações, com uma média de 147 milhões por dia, ou seja, 1.700 transações por segundo. E aí, a pergunta que fica é, como é que o Bitcoin vai virar moeda global com essa limitação de 3 a 7 transações por segundo? Quem está no mercado há mais tempo, como a galera de 2016 e 2017, vai lembrar do que aconteceu lá em 2017. Tiveram 115 mil transações pendentes de confirmação na blockchain do Bitcoin, totalizando mais de 700 milhões de dólares travados por mais de um dia e meio. Ou seja, velocidade e escalabilidade são problemas reais. Prometi que ia falar de finalização, então vamos lá. Finalização, em resumo, é o ponto em que a transação não pode mais ser alterada, modificada, acelerada com mais taxas ou revertida. Ela está ligada à velocidade da transação, claro, mas o ponto importante aqui é quando a transação chega e quando ela é confirmada para o comerciante que você quer pagar com Bitcoin. A finalização na blockchain do Bitcoin, que é o momento em que a transação é confirmada e adicionada a um bloco, é relativamente lenta comparada a outras criptos. São necessárias cerca de 6 confirmações, o que pode levar até 60 minutos. Durante esse tempo, a transação ainda pode ser alterada antes da confirmação final. Não é fácil, mas é possível. Aliás, a gente faz isso toda vez que aumenta a taxa para acelerar a transação. Agora, imagina essa situação. Você compra um café na Starbucks, mas a finalização lenta do Bitcoin significa que você teria que esperar 1 hora até a transação ser confirmada para o comerciante. Só depois disso ele poderia te dizer, ok, confirmado, pode ir. Isso, para uma compra de baixo valor, como um café, é absolutamente impraticável, né? Claro, alguém pode dizer, mas a transação já aparece, e a confirmação está lá dizendo que vai ser concluída. Beleza. Só que o comerciante ainda não pode usar esse dinheiro. Por outro lado, existem concorrentes que oferecem uma finalização muito mais rápida. Quer um exemplo? No Aptos, a finalização leva menos de 1 segundo. Literalmente, você clica no botão e o dinheiro chega na hora. É igualzinho a pagar com cartão de crédito ou até mais rápido, tipo no FOS, por exemplo. Agora, falando em barreiras, o processo para usar Bitcoin é complicado. Pensa em quanto trabalho foi para você entrar nesse mundo. Primeiro, entender a ideia de autocustódia. Depois, abrir uma carteira, baixar o app, guardar suas frases semente, depositar dinheiro numa exchange, fazer o KYC, o famoso conheça seu cliente, e, depois de tudo isso, mandar o dinheiro de volta para sua carteira para finalmente poder usar. Aí, quando você for pagar, ainda tem que escanear QR Code. É uma confusão danada. Minha avó, por exemplo, nunca conseguiria fazer isso sozinha, porque a tecnologia ainda não está simples o suficiente. Se queremos um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, usado por milhões de pessoas no mundo todo, ele não pode depender de uma carteira de autocustódia, onde você tem que baixar apps e guardar frase semente. Simplesmente não está no ponto que deveria. Aí você pode dizer, mas já existem soluções que facilitam isso. Beleza, existem sim, com carteiras inteligentes e outras opções. Mas isso não é algo nativo do Bitcoin, assim como as soluções de segunda camada. E tem muita gente que vai falar, mas tem a Lightning Network que resolve esses problemas. Sim, mas a Lightning Network não é perfeita. Ela não é nativa, levanta preocupações de segurança, é mais complexa,
pode ser bem mais centralizada, e não tem consenso total na blockchain. Além disso, as rotas de pagamento nem sempre estão disponíveis. Enfim, esses são os problemas que o Bitcoin enfrenta. Mas, a questão importante é, o que há de bom no Bitcoin? E o que ele ainda pode se tornar? Bom, falamos sobre o que o Bitcoin deveria ser, e na minha opinião, ele ainda não é. Discutimos alternativas. Mas a pergunta que fica é, se o Bitcoin não é um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, ele realmente tem um futuro? E o que o Bitcoin se tornou? Na minha visão, o Bitcoin é, na verdade, ouro digital, uma reserva de valor. Mas aí você pode perguntar, como ele pode ser uma reserva de valor com toda essa volatilidade? Quedas de 75% ou 80% a cada 4 anos. Como isso pode ser sustentável? Bom, o ouro também foi assim nos seus primeiros anos. Se você voltar no tempo, há cerca de 5.000 anos, o ouro provavelmente tinha a mesma volatilidade. Mas quando olhamos o histórico do Bitcoin, mesmo sendo extremamente volátil, ele superou o ouro em termos de desempenho. Desde sua criação em 2009, o Bitcoin entrou no top 10 das classes de ativos por capitalização de mercado. Isso é gigantesco, mas tem um motivo pelo qual eu evito chamar o Bitcoin de ouro digital. O ouro pode ser minerado infinitamente. Se descobrirmos um asteroide cheio de ouro, e eles existem, a oferta de ouro vai aumentar e o valor dele vai cair. Com o Bitcoin, sabemos que só existirão 21 milhões de unidades. E cerca de 10% disso já foi perdido em carteiras esquecidas. Isso nos deixa com uns 19 a 20 milhões de Bitcoin em circulação. E é só isso. Fazendo um cálculo simples, foram mineradas cerca de 212 toneladas de ouro ao longo da história. Se dividirmos isso pelos 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um teria cerca de 0,83 onças de ouro. Agora, se pegarmos os 21 milhões de Bitcoin e dividirmos igualmente, cada pessoa teria cerca de 0,0024 Bitcoin. Ou seja, só por essa matemática, fica claro que o Bitcoin é muito mais escasso e, consequentemente, mais valioso que o ouro. Outra razão para acreditar que o Bitcoin é uma proteção contra a inflação é justamente essa escassez. A inflação é o aumento do preço dos bens e serviços ao longo do tempo. Se você coloca seu dinheiro no banco ganhando 5% ou 10% de APY, você ainda vai perder, porque a inflação tende a ser maior que isso. Nos últimos 5 ou 10 anos, a inflação superou o rendimento de poupança. E se você observar a relação entre Bitcoin e inflação, verá que o preço do Bitcoin aumenta quando há um choque inflacionário. Isso prova que o Bitcoin é, sim, uma ótima proteção contra a inflação. Lembrando mais uma vez, são apenas 21 milhões de Bitcoin, e muitos já foram perdidos. Se você possui algo escasso como o Bitcoin, enquanto o governo pode imprimir dólares e moedas fiduciárias à vontade, sem controle, fica claro que não existe uma alternativa melhor para proteger seu dinheiro da desvalorização das moedas tradicionais do que possuir Bitcoin. O mundo está acordando para isso. Estamos vendo o ETFs surgindo, Wall Street entrando forte no jogo, governos falando sobre Bitcoin, e até o Trump mencionando a possibilidade de ter Bitcoin como reserva. O que vem aí não é o Bitcoin sendo usado para comprar café no Starbucks, mas sim como uma reserva de valor, uma proteção contra a inflação, algo que você pode manter em segurança com a chave da sua carteira. Você pode literalmente guardar milhões ou até bilhões de dólares na sua cabeça. É fácil de transportar, de armazenar e, para transações grandes, o envio é super barato. Por isso, ele é uma fantástica reserva de valor. Essa é a minha conclusão sobre o Bitcoin. Ele não é um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto como se imaginava no início, mas ele se transformou em algo muito maior, uma reserva de valor. Talvez não fosse isso que o Satoshi planejou, mas é no que ele se tornou. E aí? Concorda com essa análise? Deixa um comentário me dizendo o que você pensa. Se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!